Prezados ouvintes do programa Semeador da Manhã, aqui é o pastor missionário Marco Faleiro. Estarei com vocês nessa semana toda falando sobre o tema As Armaduras da Fé Cristã. Na verdade, vamos falar das partes da armadura da fé, uma armadura que todo cristão deve ter. Se você não é um cristão e está ouvindo, você somente poderá ter essa armadura se você se tornar um cristão. E ser um cristão não é somente ir numa igreja cristã ou dizer que é da religião cristã. Para ser cristão tem que haver uma experiência pessoal que é chamada pela Bíblia de novo nascimento. Se você não sabe o que é novo nascimento, procure uma igreja cristã e pergunte como você pode nascer no Espírito e se tornar um cristão. O assunto de hoje, contudo, é sobre como nos proteger das investidas do inimigo, pois somente utilizamos a armadura se estamos numa guerra e se temos um inimigo tentando nos matar. Por isso, se você se tornar um cristão, saiba que está dentro de uma guerra e que tem um inimigo furioso tentando te matar e te destruir. Jesus disse que esse inimigo veio para matar, roubar e destruir. Esta é a obra do inimigo de Deus. Sim, estou falando da guerra espiritual entre a igreja e o diabo, não entre Deus e o diabo. Muitos erram pensando que Deus batalha contra o diabo. Se Deus batalhasse contra o diabo não resistiria, pois diz a Bíblia, agindo Deus, quem impedirá? Você acha que o diabo e todos os demônios e todo o mal da terra pode lutar contra Deus? Nunca! Ninguém consegue lutar ou vencer a Deus. Por isso, estar do lado de Deus é ser mais que vencedor, como disse o apóstolo Paulo. A luta, então, é da igreja contra o reino das trevas. A igreja é o corpo de Cristo, todos os cristãos. Vamos começar a falar sobre a armadura da fé, mostrando que ela é usada por nós para nos proteger das investidas do diabo, pois somos nós que lutamos contra o diabo, seus demônios e o mal. E a boa notícia é que já somos mais que vencedores, mas somente somos vencedores através de Jesus Cristo. Nunca seremos vencedores pela nossa própria força. Essa história de que nossa fé vence sem considerar que é uma fé no poder e na atuação de Jesus é uma mentira. Nossa fé, num tipo de confissão positiva, é apenas o homem tentando ser Deus. Somente a fé em Deus pode vencer as barreiras ou a guerra contra o mal. Mas o que é uma armadura? Que guerra é esta? Quem é o inimigo? E por que uma armadura de fé? Ou como a Bíblia diz, a armadura de Deus. Vamos começar falando das armaduras que eram usadas pelos soldados nas guerras. Este é o termo que designa um tipo de roupa feita pelos soldados ou guerreiros antigos, para se proteger das armas dos inimigos que naquela época eram flechas, espadas, pedras e lanças. Não é como hoje, que tem armas de fogo, bombas, canhões. Os soldados usavam naquela época essas roupas de metais, como ferro, ouro, prata e depois, com a descoberta do aço, o próprio aço. As armaduras então protegiam os soldados das armas do inimigo. Quando então falamos de armadura da fé, estamos usando de uma ilustração que era uma realidade nos tempos bíblicos, para ilustrar uma realidade espiritual. Hoje em dia, os atuais soldados usam também tipos de armadura que são roupas especiais que protegem os soldados. Mas vamos usar o exemplo da Bíblia e ler um texto bíblico que utiliza desta ilustração. O texto está em Efésios 6. Vamos citar agora o verso 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Utilizando esta ilustração bíblica, vamos falar essa semana sobre esta armadura, que chamaremos a armadura de Deus. Pois somente por meio da fé que podemos ter esta armadura, que não é natural, física, é espiritual. A Bíblia diz que devemos nos revestir, ou seja, somos nós que nos vestimos desta armadura. Somos nós que temos que decidir usar esta armadura. Dependendo de nós, tomar a atitude de utilizar esta armadura. E ela tem o objetivo de nos proteger das armadilhas ou ciladas do inimigo. Se não houvesse uma guerra, não haveria armadura. Mas a Bíblia diz que temos que estar revestidos da armadura. Então a guerra existe e é diária.
Nós precisamos dessa armadura todos os dias, não alguns dias. Esta é a primeira afirmação que quero enfatizar. A armadura é para a vida toda, até que estejamos no céu com o Senhor ou na eternidade com o Senhor. Se você se tornou um cristão, tem que ter a consciência que entrou numa guerra e que haverá armadilhas ou ciladas para te matar, para te destruir, para te roubar. Muitos, ao se tornarem cristãos, acham que não haverá mais lutas, dificuldades ou armadilhas. Existem até pregadores que oferecem um tipo de céu na terra sem dificuldades, sem lutas. Isso não é o que a Bíblia diz. Não é o que Jesus disse. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. Então você vai ter aflições, vai ter lutas, mas também vai ter o ânimo de Jesus e a vitória de Jesus. Por isso, somente precisamos de armadura, porque estaremos lutando contra o inimigo, e este inimigo vai tentar nos destruir. Não seja um tolo, seja sempre atento, pois tudo o que acontece em sua vida, se você realmente está buscando a Deus e está procurando de coração fazer a vontade de Deus, saiba que o inimigo, que é Satanás, vai tentar de todas as formas de fazer desistir. Ele colocará pessoas que vão tentar te desanimar, que vão brincar com a sua fé e dizer que você é um tolo de seguir a Jesus, de ser um cristão, ou que está muito fanático. Satanás vai colocar pessoas e situações para tentar distrair, para tentar enganar. São armadilhas mesmo, pois parecem não ter perigo ou não parecem ser erradas, mas são erradas, são perigosas, podem destruir quem entra nessas ciladas do diabo. Se você que pensa ser cristão não está tendo lutas, então tem algo de errado na sua vida. Você não está incomodando o diabo e o reino das trevas. Pois quando começamos a ser quem devemos ser, ou seja, verdadeiros cristãos que vivem uma vida santa e separada para Deus, o diabo fica furioso e vai tentar de todas as formas nos destruir. Não seja enganado. O cristão que está acomodado e conformado com este mundo, que não prega, não ora, não lê a Bíblia, não tem uma vida honesta, esse cristão pode até pensar que está tudo bem, mas não está, é mentira. O diabo está somente te deixando pensar que está tudo bem. Ele fica parado, olhando você cair e ri da sua ignorância. O verdadeiro cristão, aquele que está lutando para que as pessoas enganadas sejam livres, estará declarando guerra contra o diabo, contra a mentira, contra o mal. E quanto mais você buscar a Deus, mais lutas terá. E junto com as lutas terá mais vitórias. E terá, conforme a Bíblia, um galardão nos céus. Então não desanime, coloque a armadura e lute, mas com fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus e diz a Bíblia, o justo viverá pela fé. Lembre, você precisa de uma armadura todo dia, em todas as situações. Tem cristãos que têm duas vidas ou duas identidades. São cristãos na igreja e nos eventos da igreja e são incrédulos ou injustos no trabalho, em casa, na escola, no trânsito, enfim, no restante das atividades da vida. É como se alguns cristãos acreditassem que Deus somente deve ser seguido quando está numa reunião da igreja. É como se esse tipo de cristão falso e cristão formal acreditasse que o diabo somente vai tentar te destruir na igreja. Que tolice sua! Você nem deve ser cristão, deve ser apenas um religioso que pensa ser cristão. Pois o cristão verdadeiro é o cristão durante 24 horas do dia, ou seja, o dia todo, em todas as situações, em todas as decisões. Deus não vai ficar longe da sua vida. Se ele está sendo esquecido em alguma situação da sua vida, é você que esqueceu dele, não é ele que está longe. Então a ideia de uma armadura nos revestindo o tempo todo significa também que Deus está falando que somos soldados na guerra contra o mal. E o inimigo vai o dia todo estar em guerra contra nós. Não significa que está o tempo todo atacando, mas está procurando oportunidades para nos destruir, nos derrubar, nos desanimar, tirar a nossa fé em Deus, acusar a Deus. Satanás vai tentar te destruir em todas as situações, ele não vai parar, é o objetivo dele. Mas, por favor, vamos conhecer quem é este inimigo. Ele não é Deus, nem é igual a Deus, nem tem o poder de Deus. Vamos então terminar hoje e amanhã vamos falar como o inimigo está nos atacando. Não adianta somente ter uma armadura, tem que saber lutar. Que Deus te abençoe.